Olá, boa noite para você. 6 horas e 49 minutos, quase 6h50. Olá, muito boa noite. Confira os destaques da edição do Band Cidade, segunda edição desta quinta-feira, 6 de agosto. Após 4 meses de cobrança suspensa, São José dos Campos deve retomar a Zona Azul em setembro. Para evitar aglomerações, a maioria dos cemitérios da região vai ficar fechada no fim de semana durante as homenagens aos Dia dos Pais. Mais 3 cidades da região ampliam restrições para o comércio não essencial, que fica proibido de abrir aos finais de semana. No litoral norte, cidades preparam retomada do turismo após reabertura de hotéis e pousadas. A Associação Comercial e Industrial de Taubaté abre programa de renegociação de dívidas para quem tem contas em atraso. Pais com filhos na rede pública e privada de ensino participam de pesquisa sobre a retomada das aulas presenciais nas escolas. Seja bem-vindo. Band Cidade já está no ar, na TV e também na fanpage da TV Band Vale no Facebook. No próximo dia 8 de setembro, a Prefeitura de São José dos Campos retoma a cobrança da Zona Azul. Inicialmente, a Secretaria de Mobilidade Urbana prevê a criação de 330 vagas na região sul. E o motorista que utilizar o estacionamento rotativo já pode preparar o bolso. O aumento no valor da hora estacionada vai subir 66% comparado ao sistema anterior. Conseguir uma vaga para estacionar no centro de São José dos Campos não tem sido fácil para os motoristas. Mesmo em meio à pandemia, tem muito carro para pouco espaço. Tá bem complicado, viu? Tá bem difícil, entendeu? Tá bem complicado mesmo. Só que a partir de setembro, a previsão é que a Zona Azul volte a funcionar na cidade. E a expectativa é que resolva o problema. A Zona Azul, nessa parte, eu acho bom porque a pessoa não fica muito tempo na vaga, ocupando uma vaga, sendo que a gente tem que ter a rotatividade. O sistema de Zona Azul começa a funcionar primeiro na Avenida Andrômeda, Zona Sul, com 330 vagas. No total, serão 5.024 vagas em 10 regiões diferentes da cidade. Uma vaga, quando ela é utilizada o dia inteiro por um único veículo, a gente tem aí 8 horas de utilização. Se a gente fizer uma projeção por hora, a gente consegue multiplicar uma vaga em até 8 vezes. Então a gente gera uma oferta muito maior de vagas. E a gente está focando nas regiões com concentração comercial ou de serviços. Inicia aqui pela Avenida Andrômeda, depois a região central, a outra etapa, a região ali da Vila Diana, onde já existia inclusive a Zona Azul, e depois a gente parte para as novas regiões, Jardim Aquários e o Paço Municipal e a Avenida Tivoli, que são regiões que não existiam no sistema antigo de estacionamento rotativo e agora passam a existir. Nesse novo contrato de concessão da Zona Azul aqui em São José dos Campos, para estacionar o carro, agora o motorista terá que pagar R$ 2,00 a hora. Essa tarifa é 66% mais cara que a anterior. O novo sistema de Zona Azul chega com um pacote de tecnologia. A concessionária vai instalar 14 painéis que irão informar a quantidade de vagas disponíveis na região, além de sensores e câmeras para fazer a fiscalização. Isso facilita também o planejamento por parte do cidadão e também o planejamento da fiscalização, que passa a ser feito agora com 4 veículos guardiões, Então são aqueles veículos com câmeras e GPS que fazem a fiscalização automática e servem também para verificação de itens de segurança. O contrato de concessão será por 7 anos para uma previsão de arrecadação de R$ 70 milhões no período. A empresa irá repassar mais de R$ 36 milhões à administração municipal. A exemplo de como ocorreu no Dia das Mães, a maioria dos cemitérios da região vai ficar fechada neste fim de semana durante as comemorações do Dia dos Pais. Quem traz os detalhes ao vivo é o Rafael Olímpio. Pois é, boa noite, Rafa. O objetivo, então, é evitar aglomerações, Boa noite. Isso mesmo, Otávio. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Essa medida vale para cidades daqui da região como Taubaté. Agora mesmo nós estamos aqui em frente ao cemitério do Belém, um dos cemitérios que vai estar fechado durante esse final de semana, 8 e 9 de agosto, assim também como o cemitério municipal do Quiririm. Segundo a prefeitura, esses 2 cemitérios costumam receber aí, em média, 6 mil pessoas durante visitações nos finais de semana. Durante o Dia das Mães, esse número costuma ser o dobro.
Também vale para cidades como Ubatuba, São Sebastião, Cruzeiro, Santa Branca, Jacareí e São José dos Campos, que também informou que manterá os seus 5 cemitérios municipais de portas fechadas nesse domingo, né? Lembrando, nesse final de semana, melhor dizendo, até para evitar a aglomeração, né? Um número grande de pessoas fazendo as visitações nos cemitérios. Apenas as cidades de Guaratinguetá, Caraguatatuba, Aparecida informaram que vão abrir as portas dos cemitérios para visitação nesse final de semana, das 7 da manhã às 5 da tarde. O município de Aparecida, inclusive, informou apenas se houver sepultamento de pessoas de morte causada por coronavírus é que o local permanecerá fechado por 48 horas. É a pandemia, né, gente, mudando aí costumes tradicionais em datas comemorativas como essa. Eu volto ao estúdio. Tá certo, Rafa. Obrigada pelas informações. E mais 12 mortes por coronavírus foram confirmadas hoje na região. 3 foram registradas em Taubaté, outras 3 em São José dos Campos e 2 em Jacareí. Pindamonhangaba, Guaratinguetá, Caçapava e Caraguatatuba, no litoral norte, também notificaram uma morte cada. Agora são 652 vítimas da doença. Guaratinguetá decidiu restringir o funcionamento do comércio e alterar as atuais medidas de flexibilização. O município autorizou a abertura dos estabelecimentos comerciais durante 6 horas, do meio-dia às 6, mas barrou as atividades às sextas, sábados e domingos. O decreto deve ser publicado amanhã e as medidas começam a valer a partir da próxima segunda-feira. O prefeito Marcos Oliva disse que a restrição deve reduzir a circulação de pessoas na cidade e frear o avanço dos casos de coronavírus. A gente espera com isso, fechando 3 dias na semana, já diminuir o fluxo de pessoas nas ruas por esses 3 dias da semana. Isso é importante nesse momento, requer mais cautela, requer que a gente segure um pouco esse volume de pessoas nas ruas, principalmente aos sábados, que tem dado um movimento muito maior do que o normal, e isso a gente, nessa quinzena, nós precisamos segurar mais esse avanço do Covid e tentar organizar isso de uma melhor forma para que a gente não deixe a população desassistida. Além de Guaratinguetá, a mesma medida também foi tomada pelas cidades de Lorena e Cruzeiro. Com a reabertura dos hotéis no litoral norte, os prefeitos das 4 cidades já planejam a retomada para o turismo no pós-pandemia. Do estúdio da Rádio Band Vale FM no litoral, Conrado Balucci traz as informações. Com a flexibilização da rede hoteleira em praticamente todo o litoral norte, a ideia agora é fomentar ainda mais a economia e atrair novamente os turistas para a região. Uma reunião marcada no início desta semana entre as secretarias municipais e estaduais de turismo, além do SEBRAE e o governo federal, está marcando justamente as ações de retomada para o setor. A ideia é que sejam implementadas ferramentas de forma online neste momento que tenham reflexo presencialmente num futuro próximo, como, por exemplo, vender o litoral norte através da internet. A aposta, quem explica, é o secretário executivo do Circuito Litoral Norte, que engloba as 4 cidades da região e também Bertioga, no litoral sul, Gustavo Monteiro. Estamos reforçando muito as estratégias digitais. Nesse momento, a comunicação e a informação é muito importante. Então, as pessoas podem visitar as nossas atrações online para compreender tudo que nós temos de opções ao ar livre. São atividades seguras, monitoradas. Também estamos fazendo muitas ações intermunicipais de fomento, como, por exemplo, a antecipação de vendas, que permite uma viagem futura, uma compra nesse momento, que ajude o trade, e também que o turista possa se planejar para embarcar no momento seguro pós-pandemia. E a gente espera que essa retomada seja o quanto antes, né? A gente já está avaliando, a gente já tem a reabertura dos hotéis, a gente tem reabertura gradual dos espaços públicos, bares e restaurantes, o que permite essa motivação da viagem. Do litoral norte, Conrado Balucci para o Band Cidade. Ilhabela, no litoral norte, deve encerrar 2020 com um superávit no orçamento de 350 milhões de reais.
A autorização para a Secretaria de Gestão Financeira reservar o recurso nos cofres públicos foi assinada nesta quarta-feira pela prefeita Gracinha Ferreira. O valor é superior aos 750 milhões de reais previstos para o orçamento de 2021 na LOA, a Lei Orçamentária Anual, que deve ser encaminhada à Câmara até o dia 30 de setembro. O superávit financeiro é um recurso que sobra de um ano para o outro nas administrações públicas. Agora a gente muda de assunto. Um idoso de 72 anos foi preso suspeito de estuprar uma criança de 11 anos em Campos do Jordão. O caso começou a ser investigado no mês passado, quando a menina foi resgatada pela Polícia Civil após denúncias. Ainda segundo a polícia, ela estaria morando com o suspeito desde março, quando teria sido entregue pela mãe de 39 anos, que alegou não ter condições de manter a criança. Uma perícia médica constatou os abusos e a menina foi encaminhada para um abrigo. O idoso negou as denúncias de abuso e foi encaminhado para a cadeia de Taubaté. Um idoso de 63 anos que estaria vivendo em situação de rua foi encontrado morto no início da manhã de hoje na Avenida Cônego José Luiz Pereira Ribeiro, na Vila das Graças, em Taubaté. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava caído no canteiro central e apresentava um ferimento no olho. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. 30 vacas foram furtadas na madrugada de hoje de uma propriedade rural em Redenção da Serra, às margens da rodovia Oswaldo Cruz. O prejuízo está estimado em R$100 mil. De acordo com os proprietários, os animais eram a principal fonte de renda da família, que fornece leite para uma cooperativa. O furto vai ser investigado pela Polícia Civil. Em instantes, no Band Cidade, moradores de Guaratinguetá denunciam que cirurgias eletivas estão sendo canceladas devido à falta de anestésicos. Nesse momento, os termômetros registram 18 graus em Guaratinguetá. Quem mora na cidade sofre com o baixo índice da umidade relativa do ar, que hoje chegou aos 22%, considerado estado de atenção. O Band Cidade volta em instantes, agora 7h01.